Olá, vamos direto ao ponto. O que realmente separa uma venda qualquer de uma empresa de verdade? Nessa análise, a gente vai fundo numa questão central do nosso direito empresarial para descobrir qual é a chave. E olha, a resposta pode ser bem diferente do que se imagina. Para começar, vamos pensar numa situação. Alguém que vende o próprio carro usado ou que prepara um almoço caprichado para os amigos no fim de semana. Essa pessoa pode ser considerada uma empresária? Intuitivamente, a gente já sabe que não, né? Mas por quê? Qual é exatamente a linha que a lei desenha para separar as coisas? A grande diferença, o pulo do gato, está exatamente aqui. De um lado, a gente tem um ato casual, um evento único. Do outro, uma atividade totalmente estruturada. Quem vende casualmente está só se desfazendo de um bem. Agora, o empresário, ele não vende só um carro, ele organiza dinheiro, pessoas, um método, tudo para fazer da venda de carros a sua profissão. É o que está por trás da venda que muda o jogo todo. E essa estrutura toda tem tipo uma receita de bolo oficial lá na nossa lei. O Código Civil Brasileiro nos dá os ingredientes certinhos que definem uma atividade empresarial. Então vamos dar uma olhada em quais são esses elementos. Tá aí. Esse é o texto da lei, o famoso artigo 966 do Código Civil. É a definição oficial. Repara bem nas palavras principais. Profissionalmente, a atividade econômica organizada. É aqui escondido nessa frase que está todo o segredo. Então, se a gente quebrar esse artigo em pedaços, a gente chega em 3 pilares. Profissionalidade, que é basicamente fazer daquilo um hábito, uma rotina. A busca de lucro, que é a intenção de ganhar dinheiro com isso. E, por fim, a organização. Só que, como a gente vai ver, um desses 3 é, assim, de longe, o mais importante de todos. Agora sim, vamos focar no ingrediente secreto, aquele que é o verdadeiro divisor de águas. É a organização que pega uma atividade simples e, pá, transforma numa empresa. Então, não tem mais dúvida, a organização é o grande elemento que define uma empresa. Não é só sobre produzir ou vender algo, mas sim sobre ter a manha, a habilidade de articular os diferentes recursos para que aquilo aconteça de um jeito sistemático. E que recursos são esses que a lei chama de fatores de produção? Basicamente, são 4. Mão de obra, ou seja, o trabalho das pessoas, capital, a grana, insumos, que é a matéria-prima, as máquinas, e a tecnologia. E um detalhe importante, tecnologia aqui não é só sobre inovação digital não, é o como fazer, o método, o jeitão único de tocar o negócio. O mais genial aqui é a hierarquia. A organização não é só mais um item na lista, ela é o que comanda o que junta todos os outros. É como se fosse a inteligência que pega a mão de obra, o capital, os insumos e a tecnologia e cria algo totalmente novo e maior com isso, a empresa. E esse exemplo aqui deixa a ideia cristalina. Fazer o almoço de domingo é uma atividade de produção, certo? Certo. Mas o que o McDonald's faz é outra história. Eles têm um sistema ultra organizado para tudo. Para comprar ingredientes em uma escala gigante, para treinar as equipes, cozinhar tudo igualzinho e entregar o pedido em segundos. É a organização no nível máximo. O que é parecido, comida. Mas o como? O como é o que define a empresa. Agora vamos para uma área um pouco mais cheia de nuances, mas que ajuda a deixar essa ideia ainda mais forte. A lei tem um tratamento especial para as profissões intelectuais, tipo médicos, artistas, e é justamente essa exceção que vai provar a nossa regra sobre a organização. A regra geral é essa. Um profissional intelectual não é, em princípio, um empresário. O trabalho dele é visto como algo pessoal, artístico, científico. Mas por que essa diferença? O que está faltando, por exemplo, na atividade de um médico que atende sozinho no seu consultório? A resposta está numa expressão D específica do Código Civil, elemento de empresa. Quando a lei fala que uma atividade intelectual vira empresarial se tiver elemento de empresa, ela está querendo dizer uma única coisa. Elemento de empresa é só um jeito chique de falar organização. Olha só esse contraste. Um médico sozinho no consultório dele depende basicamente do seu talento pessoal. A organização existe, mas é secundária. Agora pensa numa clínica. Vários especialistas, equipamentos de ponta, recepção, marketing. Nesse caso, a atividade intelectual foi meio que engolida por uma baita estrutura empresarial. A referência não é mais o Dr. Fulano, a referência é a clínica. E esse é o ponto da virada. A atividade intelectual vira uma empresa exatamente quando a organização, o sistema, se torna mais importante para o sucesso do negócio do que o talento de uma única pessoa. A estrutura fica maior que o indivíduo. Com tudo isso, a gente chega na grande sacada final.
Para entender de verdade o que é uma empresa, a gente precisa mudar um pouco o nosso foco. Resumindo a ópera, o que define uma empresa não é o que ela faz, se vende hambúrguer, software ou consultoria. O que define é como ela se organiza para fazer isso de um jeito profissional, sistemático e com objetivo de lucro. A essência do negócio está no método, na estrutura, e isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Uma paixão, um hobby, uma habilidade qualquer, pode ser só isso, mas também pode ser a sementinha de uma empresa. A diferença não está na ideia, mas na capacidade de organizar essa ideia. A verdadeira pergunta, então, não é o que fazer, mas sim como organizar. A chave, como a gente viu do começo ao fim, é essa, a organização.